Amém. Então, queridos, maridos, o marido que é discípulo sempre irá exercer suas funções debaixo do governo de Cristo. Essa palavra, ela é para os discípulos, ela é para os homens tementes a Deus, unidos em matrimônio com a sua esposa, mais especificamente falando das responsabilidades do homem como cabeça. Todo aquele que é discípulo, ele vai exercer essas funções dadas por Deus, o sacerdócio, a responsabilidade, o governo, a autoridade, tudo aquilo que compete ao homem, ele vai exercer, mas debaixo do governo de Cristo. Nunca uma autoridade que ele recebeu e assim ele está trabalhando, exercendo, impondo, porque assim ele recebeu uma patente, ele recebeu algo a mais do que a sua esposa, e ali ele vai exercer essa função por si próprio. Não. O marido, o discípulo, ele só consegue exercer esse sacerdócio, exercer essa autoridade sobre a família, esposa e filhos, se ele estiver debaixo do governo de Cristo Jesus. Porque a palavra diz, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Então, se o homem não está debaixo desse governo, nessa submissão a Cristo, ele então não posso dizer que ele não consegue exercer a sua autoridade, mas a autoridade que ele vai exercer fora do governo de Cristo, sem estar debaixo do governo de Cristo, é uma autoridade autoritária mesmo, dele só, sem uma função de estabelecer o reino de Deus. Para isso, o homem precisa buscar as verdades da palavra, conhecer e viver os princípios de Deus. Não tem como nós tomarmos o remo na mão e remarmos em direção a um propósito se nós primeiro não entrarmos no barco. Então os homens vão entrar no barco de que forma? Buscando a verdade da palavra de Deus, conhecendo as verdades e principalmente, já que eu busquei, já que eu conheço, eu preciso viver essas verdades para que isso seja a minha vida. E aí os homens vão sendo transformados à imagem e semelhança de Cristo. No governo que Cristo exerce sobre a igreja, o homem também vai exercer sobre a esposa e família. O marido, com a ajuda de sua esposa, ele tem a responsabilidade de encaminhar toda a família ao propósito de Deus. Então, o marido, com a sua esposa, tem a responsabilidade de trazer os filhos, de trazer a sua casa, a sua parentela ali que está sob os seus cuidados, ao propósito eterno de Deus, levá-los ao conhecimento da verdade do Senhor. Também o marido tem uma responsabilidade muito grande diante de sua família. Ele está respondendo a Deus. Diferente do que o mundo enxerga, nós, quando conversamos com as pessoas, a primeira coisa que elas geralmente falam, se nós estamos falando a respeito do trabalho, por que é que você não pode fazer isso aqui errado? Porque o meu patrão, porque o meu supervisor e assim por diante. O filho, por que é que você não pode? Porque o meu pai mandou, porque a minha mãe quer. Quando nós falamos do reino, irmãos, todos nós estamos submissos à palavra de Deus, que é a verdade, é o próprio Cristo, é a palavra de Deus que fez carne e habitou entre nós, mas a palavra de Deus é toda autoridade sobre nós. Então todos nós estamos submissos a uma única palavra. Por isso que o homem submisso a Cristo, a única coisa que ele vai colocar para a sua família, o que é? A palavra. Ele vai buscar, ele vai viver a palavra. Então ele vai trazer os filhos, vai trazer a esposa, para juntos viverem a palavra. Por isso que a responsabilidade é muito grande sobre o homem, porque ele está respondendo à palavra, ao próprio Cristo, a Deus quem colocou o homem como autoridade. Então não é
uma condição de medo, né? Então, nossa, então o que vai se falar? Como que vai ser? Não. O maior temor nosso como homens nós estamos agradando e fazendo a vontade de Deus? Esse é o temor que tem que ter no coração do homem, né? Porque agradando a Deus, fazendo a vontade de Deus, consequentemente toda a família vai estar encaminhada nos caminhos do Senhor, vai estar sendo guardada pela palavra do Senhor, que ela é viva, né? Então, ele está respondendo a Deus, pois o propósito de Deus, pois o próprio Deus o revestiu de autoridade para exercer essa função. Se Deus tivesse falado, olha, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa, os dois se tornarão uma só carne, e a mulher governará, acabou. Ia ser a mulher, essa palavra ia estar sendo para as mulheres, talvez uma mulher aqui pastoreando a igreja. Tudo bem, amém. Se Deus falou, está falado. Mas se Deus falou que é o homem, então é o homem. Então é a responsabilidade do homem. Então nós homens, nós estamos olhando para quem quando nós estamos respondendo às funções nas quais foram atribuídas a nós? Nós estamos respondendo a Deus. É muito além do que respondermos para a própria esposa, para os filhos, para a sociedade, para qualquer pessoa que seja. Sendo assim, todo homem que se submete a Deus conseguirá exercer sua função com toda a autoridade, mas também com amor e graça. É nítido nós vermos quando alguém está revestido de autoridade, está exercendo a sua autoridade, quando vem do Senhor, quando vem de Deus, ela vem junto no pacote autoridade, amor e graça. Jesus era assim, era firme, tinha toda a sua convicção, porque ele mesmo era a convicção, mas ao mesmo tempo o amor e a graça eram abundantes. As pessoas ouviam palavras duras. Eu me coloco muito quando eu vejo essa condição de Jesus de ser a verdade, né, de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, naquele momento aonde ele vira para os discípulos e faz a seguinte afirmação para os discípulos: todo mundo foi embora? E vós? Não vão segui-los? Vocês, os 12 aqui, a multidão já se dispersou. E os 12 aqui, vocês não vão atrás deles? Vocês não vão seguir eles? Qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então nós temos que ter essa condição diante de Deus, de nos submeter. Por quê? Porque os discípulos, além de terem enxergado a autoridade em Jesus, eles também enxergaram o amor e eles também enxergaram a graça. As outras pessoas que foram embora não conseguiram enxergar isso. Mas os discípulos, aqueles que são discípulos, por isso que essa palavra é para discípulos, não é para qualquer homem praticar isso aqui, não tem jeito, tem que ser discípulo, porque o discípulo ele vai sim se colocar com autoridade, mas ao mesmo tempo essa autoridade vai atrair as pessoas para perto de si. A ovelha que ouve a voz do pastor, ela o segue. Então o homem cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, submisso à vontade de Deus, exercendo autoridade com amor e graça, as suas ovelhinhas ali dentro da sua casa vai fazer o quê? Vão segui-lo. Então é importante que nós tenhamos claro isso na palavra de Deus, porque essa responsabilidade, irmãos, é muito grande. É diante de Deus, muito antes de ser diante da família, da esposa e dos filhos. Então, queridos, antes de tudo, amar. Vínculo da perfeição. Aquilo que lança fora o medo, aquilo que tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Antes de qualquer coisa, irmãos, varões, amar. Efésios já nos diz: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, antes de qualquer situação, antes de qualquer colocação, antes de qualquer atitude, nós temos que amar as mulheres, como
De que jeito que vai ser esse amor? Com qual intensidade? Do mesmo jeito que Cristo tem te amado. Do mesmo jeito que Cristo olha e continua olhando para você e tem perdoado os teus pecados, tem ido além nas suas dificuldades, tem suportado muitas vezes as oscilações de fé e perseverança, da mesma forma que Cristo tem feito para conosco, homens, é assim que Ele quer que nós façamos com a nossa esposa. E com qual intensidade? A si mesmo se entregar por elas. É muito difícil, irmãos, nós plenamente fazermos isso. Por isso que nós estamos em transformação. Porque o Senhor tem que trabalhar e trabalhar muito forte na vida dos homens para que esse posicionamento glorifique a Deus. Jesus Cristo, Ele se entregou por nós, mesmo nós ainda pecadores. Qual é a natureza do homem e da mulher? A natureza do homem, do ser humano. Bom, eu até me entrego, mas será que merece? Será que já fez tudo aquilo que precisa fazer? Será que já mudou naquilo que precisa mudar? Não é esse o padrão da palavra. A si mesmo se entregou por ela. Então é assim que o Senhor está olhando para nós, queridos. O marido deve amar a esposa com o amor de Deus, pois a mesma palavra que é usada para definir o amor do marido para com a sua esposa é usada para descrever a própria natureza de Deus. Quando fala, maridos, amai a vossa esposa, é a mesma palavra falando a respeito da característica, da natureza de Deus. Então não tem como, né? Nós falamos, nossa, mas é difícil, nossa, paciência acabou, eu estou nervoso, ou qualquer outra desculpa natural. Porque Deus não deu desculpa para entregar o seu próprio filho, Ele entregou. Então, olha o que diz João, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas aquele que não ama, que padrão de amor? Com o padrão de Deus. Um amor sacrificial, um amor totalmente, e exclusivamente assim, entregue, sem reservas. Então, quem não ama com essa condição, com essa qualidade de amor, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus vai se manifestar na nossa vida com essa intensidade de amor. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus Pai, olhando para nós pecadores, e olhou para o seu Filho santo, puro, eterno, sem pecado, nunca teria pecado, um com Ele. E Ele entregou o seu próprio Filho porque Ele nos ama. Então eu, toda vez que olho para a palavra, e a palavra me orienta que eu preciso amar a minha esposa com essa intensidade, realmente, irmãos, eu acho que eu e todos nós juntos aqui podemos, em uníssono, falar, nós precisamos amar mais. Nós precisamos apurar o nosso amor. Nós precisamos ir além daquilo que nós já fizemos, que não é errado, não é ruim, não é que foi tudo errado, nada disso, já fizemos, estamos fazendo muitas coisas boas, mas quando olhamos para o padrão de Deus, que nos amou a tal ponto de entregar o seu próprio Filho, então assim vamos nos colocar, irmãos, varões, qual a intensidade do nosso amor para com as nossas esposas? Qual a intensidade da entrega? Qual tem sido a totalidade dessa entrega incondicional, sem esperar nenhum retorno? Deus amou o mundo e Jesus morreu por amor até por aqueles que não aceitaram o seu sacrifício, mas Ele morreu. Então nós estamos respondendo a Deus, queridos. E essa condição sacrificial é um sacrifício que nós sim fazemos aqui, mas para quem nós estamos fazendo? Antes mesmo de ser para nossa esposa, nós estamos obedecendo a
Deus. Quem está recebendo, quem está sendo suprido, quem está sendo abençoado, guardado, né, mantido por esse amor, sim, em primeiro lugar nossa esposa e consequentemente nossos filhos e a nossa família. Mas a quem nós estamos fazendo isso? Em primeiro lugar, a Deus. Continuando aqui, o texto de Efésios 5, 25 até o 29, ele nos ensina muito, mas muito mais além do que o próprio amor, como estamos falando. Nós precisamos amar nossas esposas, mas de uma maneira tão plena, irmãos, tão repleta de graça, tão repleta de posicionamento, que quando nós olhamos para Efésios, e ali até eu acrescentei mais algumas coisas, depois os irmãos vão anotando, é muito além do que quando nós falamos amor. Lógico que o amor é tudo, Deus é amor, Deus é tudo, mas como esse amor ele se revela, ele se desdobra para alcançar a vida da nossa esposa e consequentemente dos nossos filhos e casa. Então nós vemos, eu marquei em vermelho para que os irmãos, né, fiquem mais saltado aqui as nossas vistas. Vós maridos, amai. Primeiro ponto. Não adianta falar nada para frente se nós não entendermos até agora o que eu falei, o que é e como é esse amor. Então, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para a santificar e purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, ou cuida, como também o Senhor a igreja. Então, esse contexto, nós vamos ver agora um pouquinho de cada uma dessas palavras que estão aí em vermelho. O primeiro ponto, falando sobre o amar. Olha o texto que nós podemos aqui trazer a respeito do amar, entre tantos outros. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Essa palavra, sim, ela é a nível congregacional, mas Deus nunca vai nos levar a dar um passo fora ou muito além, se nós primeiro não dermos um passinho dentro da nossa casa. Se nós não vivermos ou não alcançarmos aqueles que são os primeiros no nível de relacionamento, como vou alcançar os perdidos? Como vou alcançar as nações? Como que eu vou alcançar o meu vizinho? Então, essa palavra, nos seus níveis, para que todos nós possamos caminhar, amadurecer e alcançar muitos, ela precisa acontecer dentro dos nossos lares. E dentro do lar? Quando nós olhamos para os níveis de relacionamento dentro da nossa casa, qual a intimidade, o nível de relacionamento dos pais com os filhos? É muito grande, mas não é e não pode ser maior do que o nível de relacionamento e intimidade do marido com a esposa. Não pode haver uma troca, não pode haver uma substituição, nem de amor, nem de afeto, nem de carinho, nem de satisfação da mãe recebendo os filhos ou do pai recebendo os filhos que seja maior do que o casal. Não pode. Inclusive, quando vai chegando os filhos, eles tomam muito tempo, e eles vão crescendo, e os horários vão mudando, e as coisas da vida vão acontecendo, e o casal pode até, né, e necessariamente, né, muitas vezes o casal vai precisar ali empenhar mais tempo de cuidado para os filhos. Mas mais tempo de cuidado não é mais intimidade
ou mais cumplicidade ou relacionamento como passamos anteriormente. É cuidado. Tanto que nós precisamos cuidar dos filhos, e nós vamos cuidar melhor ainda dos filhos se o casal estiver bem. Nunca esquecendo do princípio básico do passinho. Eu vou dar um passinho para cuidar dos meus filhos, mas como que eu estou no relacionamento, na intimidade, na intensidade com a minha esposa? Os meus filhos vão ser os primeiros a receber aquilo que eu e a minha esposa estamos vivendo. Agora eu já posso dar para meus filhos, então também eu posso dar para os outros níveis de relacionamento. Então, da mesma forma que Deus me amou, eu preciso amar a minha esposa. É isso. Como que Deus tem te amado? Como que Deus tem esperado as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus erros? Como que Deus tem te tratado? Com desprezo, com um deixar de lado, com um ficar calado, com uma resposta áspera? Como Deus tem? Eu tenho certeza que Deus, porque Ele é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele tem estendido os braços para acolher, nos acolher e dizer: vem, filho amado, vamos passar por esse tempo de crise, vamos passar por esse problema, vamos além, porque o que eu tenho para você, você ainda não conseguiu imaginar, porque olhos não viram, porque você não consegue pensar o que eu ainda tenho. Até porque os meus pensamentos a vosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Essa é a condição do amor de Deus para conosco, homens, para conosco, discípulos, homens e mulheres. Mas vamos pensar só um pouquinho na responsabilidade que temos diante da família. Então, é assim que Deus nos ama. Segundo ponto, entregar. Na sequência ali, uma próxima palavrinha que nós precisamos entender. Entregar. Mateus 20 e 28 nos diz: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, essa entrega, esse sacrifício, essa condição, né, de servir, Jesus, Ele veio obediente ao Pai, servindo, se entregando, né, por amor a nós. Então, se nós temos como cabeça Jesus Cristo, Ele se entregou, Ele se sacrificou. Qual é o padrão nosso, então, irmãos? Dentro das nossas casas, nós como sacerdotes, como maridos, é uma entrega sacrificial também, para resgate de muitos. Deus sabe, Jesus também conhece o Pai. E Ele sabe que o amor do Pai alcançaria os corações dos homens. Então nós temos que ter atitudes, principalmente nos tempos difíceis, com a fé, a esperança e a convicção de que assim Deus fez, assim Jesus Cristo obedeceu, e eu também, como esposo, como marido, como sacerdote, vou me entregar, vou me sacrificar por amor à minha família, por amor aos meus filhos, por amor à minha esposa em primeiro lugar, para que ela, para que a minha família, para que a minha geração seja resgatada. Então também, terceiro ponto, santificar. Para santificar, diz o texto. O que é santificar? Separar. O Senhor, Ele veio a nós e Ele veio com um objetivo claro de nos separar de tudo aquilo que Ele não quer. Então, a condição do homem para com a esposa também é de santificar a sua esposa, de separar ela, de trazer ela para aquilo que Deus quer. 1 Pedro nos diz: portanto, escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Aí o Senhor me trouxe esse texto e logo, talvez como a maioria dos irmãos aqui, lembraram de um outro texto. Olha só o que Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então, a minha condição de marido, de sacerdote, é me santificar,
por amor à minha esposa, por amor ao Senhor em primeiro lugar, minha esposa, filhos, igreja, e isso vai acontecer que eu chego então para minha esposa e digo, querida, essa é a vontade do Senhor, Ele nos quer santo, Ele nos quer separado desse mundo, vamos deixar isso, vamos deixar aquilo, eu sinto de Deus, eu vejo, então olha só, um posicionamento com amor e graça, trazendo a esposa mais para perto de Deus. E consequentemente o texto que eu lembrei de Paulo, vem esposa, seja minha imitadora como eu estou sendo de Cristo. Jesus ele santifica por amor a nós, Ele é santo, Ele santifica por amor a nós, e eu estou fazendo isso por amor a você e aos filhos, e eu quero junto que nós sejamos santos. Próxima palavra é purificar. Esse purificar é tornar limpo. Então é da responsabilidade do homem, porque o cabeça dele é Cristo Jesus. Então ele recebe do cabeça e ele então transfere para sua esposa aquilo que ele tem recebido de Cristo Jesus. Para quê? Para tornar limpo. Ah, mas a esposa é pecadora, a esposa está longe de Deus. Não, irmãos, mas a função do marido é limpar e separar, santificar, e sempre vai ser. É isso que o Senhor quer, foi isso que Ele fez conosco, é isso que Ele quer que os maridos façam. Tito diz, o qual se deu a si mesmo por amor a nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar a si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então a condição no sacerdócio que o homem exerce, o que é? Ele se entregou a si mesmo, né, para remir, tem esse erro, então eu vou trazer, né, não me responsabilizar, mas eu vou ser aquilo que Deus quer dentro da minha casa, para que a vida da esposa, a vida dos filhos seja alcançada por Deus, para remir de toda iniquidade. E o que vai acontecer? Vai purificar para si um povo especial, zeloso. Avançando mais um pouquinho nessas condições, mais algumas palavrinhas. A quinta palavrinha, apresentar, no sentido também de proteger para entregar ao Senhor, apresentar a si mesmo. Olha o que diz 2 Coríntios, porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Né? Quem que estava falando isso, irmãos? Paulo falando aos coríntios. Olha, eu tenho esse zelo para com vocês. Paulo tem esse zelo para com a igreja, para apresentar a igreja, né? Preparar, ser usado para a volta, para a vinda do Cordeiro Santo. Mas ele diz que ele zela por nós, com o zelo de quem? De Deus. Então eu, marido, zelo pela vida da minha esposa, com qual zelo? Com o zelo de Deus. Não com o zelo próprio, eu amo ela, eu não vivo sem ela é tudo, ela me completa. Amém, aleluia, que o amor esteja assim mesmo, né? Intenso. Mas o zelo que eu tenho para com a minha esposa tem que ser o zelo de Deus. Porque há uma preparação, há uma apresentação, há um trazer para perto para entregar ao Senhor. Nós temos essa responsabilidade de trazer as nossas esposas para perto para apresentar ela ao Senhor. Da mesma forma que Paulo falando com a igreja aqui, como o Senhor quer, virgem pura, né, esperando o seu esposo. Então uma pureza devida a Cristo. Ser apresentada dessa forma, é assim que é uma das funções, das necessidades, como eu disse anteriormente, do apresentar do amor através das nossas vidas. Também outra palavrinha, alimentar, suprir a esposa.
O varão, o sacerdote, o homem, o marido, tem a responsabilidade de suprir a esposa. 1 Pedro nos diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então, maridos, vivei a vida comum do lar. O que é viver a vida comum do lar? Quais têm sido as necessidades da esposa? Não é de roupa, de maquiagem, de cabelo, de unha. Não é essas as necessidades. Estou falando na emoção, no espírito, né? Espiritualmente falando, emocionalmente falando, e também fisicamente falando, qual tem sido as necessidades da esposa. Então, o marido entra para dentro do lar e vive a vida comum do lar, porque não é bíblico essa questão de que o marido ele tem que sair, ganhar, pôr dinheiro dentro de casa, suprir, e se ele não fizer isso, está errado, e se ele fizer isso, está tudo certo. Isso não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é o homem viver a vida comum do lar. Sim, a palavra fala que a prioridade do ganho, da responsabilidade de sair buscar sustento, sim, é do marido. Mas o marido não pode usar disso e falar: pronto, eu estou trazendo dinheiro para dentro de casa e acabou. Pode fazer unha à vontade, pode fazer o cabelo à vontade, pode comprar quanta roupa você quiser, como se isso estivesse suprindo a vida da esposa. Mas ao passo de que a alma dela, o espírito dela, as emoções dela não estão recebendo a devida atenção. Então o marido não está vivendo o que é comum no lar. E se nós formos sinceros aqui conosco mesmo, precisamos ser sempre, irmãos, quando fala vida comum do lar, até já encontrei, mas é difícil encontrar uma mulher que faz cabelo, faz unha, põe um belo vestido tal, para ficar dentro de casa. Eu acho difícil, eu já encontrei. Gente que fala: não, eu tenho que fazer unha e eu vou para lavar louça, para isso, para aquilo, qualquer outra coisa. Aliás, quem faz isso nem louça não quer lavar. Mas, quando a palavra fala viver a vida comum do lar, ele não está falando sobre essas coisas. Ele está falando daquilo que está lá dentro. Não é daquilo que exterioriza, mas aquilo que está lá dentro da sua esposa. E nós precisamos de tempo e dar tempo para ela, para conhecer ela, para deixar ela expressar. Então, alimentar, suprir, é viver a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com as mulheres. E a última palavrinha seria cuidar. Cuidar o que é? Dar a atenção, o carinho, o afeto necessário. Então, esse cuidado também, hoje, no nosso mundo consumista, ele está muito atrelado ao seguinte: qual que tem sido a tua necessidade? Eu preciso disso, então está aqui, vai lá e compra. O que você precisa agora? Não, agora eu quero trocar, então vai lá e troca. E agora? Não, vai lá. Não, mas não é isso, esse cuidar é um cuidar de intimidade. Falamos na parte anterior, na semana anterior, esse cuidar aqui, ele fala a respeito da comunicação, que é sim trocar informações de necessidades, de situações, mas a comunicação que está atrelada à comunhão. Então, junto com a informação, tem aquela situação em comum. Então, o cuidado do homem, como diz Timóteo, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Esse cuidado, irmãos, ele engloba tudo, todas as coisas. Inclusive, esse cuidado é a mesma referência do original desse cuidado aqui que nós estamos vendo de Deus. Não é só um cuidado tipo tem pão, tem leite, tem roupa, tem isso. Não é esse cuidado exterior. É um cuidado também íntimo. Do quê? Qual a atenção que nós estamos dando à esposa? Qual tem sido a intensidade do carinho, do afeto, né, do tempo,
né, ou como é bom dizer, né, o tempo de qualidade. São situações que nós precisamos nos cobrar, nós precisamos nos atentar com muita paciência, irmãos. Porque às vezes é fácil, né, aparentar alguma coisa com aquilo que é exterior. Então aparenta algo, mas lá dentro é difícil às vezes até de descobrir. Então vamos dar tempo, vamos dedicar tempo, atenção, carinho, afeto, primeiro lugar para nossa esposa e consequentemente nossos filhos estarão sendo beneficiados, porque aquilo que eu sou com a minha esposa, eu também sou com os meus filhos. Não tem jeito de desassociar. Não, agora eu vou startar aqui na minha mente, agora é o tempo com a esposa. Então agora eu sou amoroso, eu sou isso, sou aquilo. O que eu sou com os filhos? Não, agora eu sou divertido, eu sou isso, aquilo. Não existe. Eu sou amoroso, eu sou atencioso, eu sou divertido, eu sou companheiro, eu sou isso com todo mundo. Né? Não tem como, né, pagar um bilhete e falar, agora a brincadeira é essa. E faz, depois o outro muda. Não, a vida tem que refletir a vida de Cristo. Há uma questão importante que o homem precisa fazer: estabelecer a presença de Jesus na família. Responsabilidade do marido, estabelecer a presença de Jesus. O marido deve ser a imagem de Cristo no lar, como Cristo é a imagem de Deus. Nós falamos na semana passada, né? Da boca de Jesus nunca saiu nada errado. Jesus, ele nunca teve uma atitude de abandonar e desfazer da ovelha. Jesus nunca deixou de se importar para todo aquele que precisava, aquele que o perguntava. Jesus sempre expôs a sua vida, ele sacrificou a sua própria vida por amor das pessoas, dos seus discípulos, das suas ovelhas. Então, essa é a imagem de Cristo para nós. Quando eu, homem, marido, em qualquer, seja dificuldade ou alegria, eu olho para Cristo, qual é a imagem de Cristo que eu estou procurando? Um Cristo presente, um Salvador, um perdoador, um amigo, né? Um companheiro, aquele que espera, aquele que mesmo que eu errei tantas vezes, eu sei que ele não vai me abandonar. Essa é a imagem que eu, Daniel, tenho de Jesus. E essa é a imagem que eu devo transparecer para os meus. Minha esposa em primeiro lugar e a minha família. O marido deve ser a imagem de Cristo no lar. Ele deve exercer o sacerdócio para o qual foi chamado. Dessa forma, o marido deve ser exemplo e ensinar a família. Em várias situações, o que o marido precisa fazer? Ele é a imagem de Cristo e ele precisa fazer como Cristo. Cristo é aquele que veio como mestre para os seus e ensinou tudo aquilo da vontade, do querer do Pai, ele trouxe para nós. E é assim que Deus quer que nós sejamos. Nós não precisamos, num determinado dia, sentar sobre uma montanha e discorrer 3 capítulos. Não precisamos fazer isso. Ou então ir num barco, família, fica aí, agora eu vou me retirar um pouco. Não é isso. É uma condição de que é necessário que eu transfira para minha esposa e para os meus filhos toda a lei, toda a vontade de Deus. Então é toda. Não é aquilo que convém apenas para aquele momento, aquilo que seria bom ou não, é toda. Então, o que ele precisa ensinar à família, principalmente com o exemplo? Primeiro ponto, obedecer. Os irmãos podem até acrescentar aí alguns pontos aí, que vocês não vão achar. Obedecer. Primeira coisa, como que eu vou servir a Cristo se eu não obedecê-lo? Então o marido precisa, o sacerdócio ali, mostrar para os filhos o que é obediência à palavra, o que é obediência à autoridade, o que é estar em obediência a Deus. O marido precisa, além de verbalizar,
sentar com a família, ler a Bíblia, instruir na palavra, mas ele precisa também dar testemunho de obediência. Também andar no Espírito. Andar no Espírito. Os maridos, quando estão ali no cotidiano da casa, do trabalho, dos afazeres, não deixamos de ser homens espirituais. Não precisamos, de repente, vestir uma capa de super, valente, ou qualquer que seja, porque Deus já nos fez assim mesmo, nos fez mais do que vencedores, então não precisamos tentar isso. Mas nós precisamos mostrar para a esposa, mostrar para os filhos, com ensino, mas com exemplo, o que é andar no Espírito. Quando vem as lutas e tribulações, quando que nós não vamos nos abalar, irmãos? Quando nós estamos andando no Espírito. As tribulações não afetam. Quando nós estamos alegres e damos glória a Deus. Por quê? Porque estamos no Espírito. Quando nós unimos, quando nós repartimos, quando nós nos doamos, quando nós andamos no Espírito. Quando é que nós nos preocupamos com quem precisa? Quando nós andamos no Espírito. Viver também a palavra de Deus é uma necessidade que o marido tem de responder isso a Deus, é viver a palavra de Deus e mostrar para os filhos o que é viver a palavra de Deus. Também manifestar a alegria da salvação. O que acontece? Nós temos as mudanças, os problemas da vida, mas por que nós estamos alegres ou não, irmãos? É porque todas as coisas estão acontecendo bem? Ou é porque nós estamos salvos em Cristo Jesus? Se a minha alegria, ela só aparece, ou ela tem um porquê de existir quando as coisas estão indo bem, quando eu troquei de carro, quando o meu salário aumentou, quando, alguma coisa assim, geralmente, nessas áreas assim acontece, então nós explodimos de alegria e compartilhamos com todo mundo. Nós estamos com o foco errado. Porque até mesmo no momento de tribulação, a alegria da salvação tem que ser o norte da nossa vida. Porque senão nós vamos ser levados para um outro ponto, se a nossa alegria está baseada apenas nos benefícios naturais dessa vida. Então, faz parte da responsabilidade do homem levar a família a expressar em todo o tempo o quê? Essa alegria da salvação. Como também dar graças por tudo. Aí está uma referência forte de quem anda e entendeu e usufrui da alegria da salvação, de quem é Deus. Porque até nos momentos difíceis, irmãos, nós temos que continuar recorrendo ao Senhor na alegria, nos momentos difíceis, mas dar graças por tudo é realmente muito difícil. Quando a coisa pega, é muito difícil. Eu lembro muito bem de um testemunho meu, acho que até Léo estava junto comigo. A gente estava voltando da chácara e simplesmente escuto um barulho no motor do meu carro e aquela luzinha tenebrosa do motorzinho ali acendeu. Para todo homem um pouco instruído a respeito de mecânica, eu já coloquei o pé na embreagem, desliguei o carro e encostei. Significa que deu algum problema grave no motor. Na hora me veio o quê? A natureza do homem. Nossa, não tenho nem de onde tirar, vai ter que fazer o motor, vai ficar não sei quantos mil, tudo isso passou rapidinho, Aí eu pergunto para os irmãos, e aí, é hora de dar graças a Deus? É ou não é hora, irmão? É, porque é em tudo. Então, na hora, louvado seja Deus, que eu estava em comunhão com os irmãos, estava ali num tempo bom, olha, eu estava voltando de um dia de comunhão da chácara, dia abençoado ali com os irmãos, estava ali caminhando no Espírito, estava com boa companhia, estava lá meu sogro, estava minha esposa, não me lembro se o Isaac era nascido ainda, acho que não. E aí, de repente, veio isso aí, eu já vi preocupação, tanto em mim quanto neles, e na hora o Espírito Santo me fala assim, estou livrando vocês de um acidente.
E na hora eu falei, graças a Deus, calma, fiquem tranquilos. Deus acabou de nos livrar de um acidente ali na frente. Então, irmãos, louvado seja Deus que eu tive que gastar, sei lá quanto foi, uns 4.000 lá vai cacetada no motor. Louvado seja Deus, por quê? Porque talvez perderia a vida depois daquela curvinha ali, do retorno da chácara na rodovia. Então, graças a Deus que o meu motor fundiu. Amém? Nós não sabemos o que vai acontecer na virada da esquina. Nós não sabemos o que vai acontecer se a nossa chave ali vai girar, né, dona Cida? E o carro não pega. O carro não pegou, mas não sabemos o porquê que não pegou naquela hora ali. Também um testemunho da dona Cida. Dona Cida, o carro não pegou. Daniel, meu carro não pega, você tem aquele cabo de colocar na bateria? Tem. Então tá bom, passei daí, era caminho, cheguei lá, coloquei o cabo, pegou o carro, deu uma volta no quarteirão, desligou, pegou de novo. Ó, dona Cida, se precisar eu tô aqui perto. Acho que nunca mais deu problema. Por quê, irmãos? Graças a Deus que o carro não pegou. Se nós aprendermos isso, eu tenho certeza que muitas coisas na nossa vida vão parar de nos prejudicar, até emocionalmente, psicologicamente, porque nós ficamos preocupados com coisas que nós não devemos ficar preocupados. Se as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, Ele está cuidando de tudo. Então até aquilo que para nós aparentemente é ruim, está no controle de Deus. Então, como que nós vamos ensinar nossas famílias? Nessa hora. Como é que eu vou dar graças a Deus enquanto a coisa está boa? Aleluia, todo mundo aprende facinho. Mas na hora da adversidade, vem cá família. Graças a Deus que aconteceu isso aqui, vamos louvar ao Senhor, porque fundiu o motor, obrigado Jesus, porque eu não sei o que o Senhor está me livrando, mas graças te damos por isso. Também, outra necessidade e função, né, exigida do homem, instruir e edificar, estabelecer o governo de Cristo. Eu pulei um aqui. Estabelecer o governo de Cristo na nossa casa. De que forma? Primeiro ponto, Cristo é quem governa. Filho, filha, esposa, nós agimos assim, não é porque o papai que é assim, é porque o papai é obediente. E Jesus nos ensina assim, então é assim que nós vamos andar daqui para frente. O marido deve estabelecer o governo de Cristo na família e não o seu. Filho, é assim que faz isso. Não pode isso. E por isso, por aí, é válido. Se o filho está vendo que o pai também não está fazendo isso, também não tem aquilo, não quer aquilo, não faz daquele jeito, porque o pai mesmo já abriu a palavra de Deus e fala, olha filho, está vendo por que a gente não xinga aqui em casa? Nós não xingamos aqui em casa porque não pode sair nenhuma palavra torpe da nossa boca. Agora, filho, não quero que você xinga isso, aquilo outro. Eu não sei de onde, mas o Isaac veio com uma palavrinha difícil hoje em casa. Ele veio e falou, eu lembrei, ele falou desse jeito. Ah, seu mané. Da onde o Isaac tirou isso, irmãos? Me chamar de mané. Olha, vou falar uma coisa para vocês, mas eu esquentei naquela hora ali, porque não é vocabulário em casa, e eu falei firme com ele, Isaac, não pode falar isso aí. O papai não fala, Jesus não nos ensina a falar isso. Não abri a Bíblia com ele, tem 4 anos. Jesus não nos ensina a falar isso, não pode. Aonde você aprendeu isso? Como ele tem 4 anos, mas tem a natureza adâmica, ele pegou e falou assim, não sei. Ele sabe onde aprendeu. Com certeza foi com os amiguinhos na escola, não importa onde. Mas o meu filho, ele precisa saber que não vai falar aquilo, por quê? Porque o pai não fala, e por que o pai não fala? Porque Jesus ensinou que aquela palavra não é boa. Aí na hora que ele vai falar, irmãos, eu já estou incutindo, na verdade, quando eu falei isso, eu já estou incutindo nele uma questão de obediência. Sabe por que você não pode? Porque eu não falo, e por que eu não falo? Porque Jesus não nos ensinou assim. Eu estou ensinando ele a obedecer, porque se eu obedeço, meu filho também tem tudo na vida para obedecer.
Mas a instrução tem que ser completa, não simplesmente, eu não quero que aconteça isso em casa, e vamos chegar lá na frente. Porque o homem tem essa condição de mais força, mais imposição. Fisicamente o homem tem. Mas quando nós falamos espiritualmente, toda autoridade imposta, ela não gera bom fruto. Ela gera introspecção, ela gera um monte de coisas que na hora vai funcionar, mas lá na frente não vai ter resultado nenhum. Diferente da palavra de Deus, que não vai voltar vazia. Então, quando eu coloco para o meu filho, desde pequeno, que eu não faço, não quero que ele faça, eu não aceito isso em casa de jeito nenhum, porque é assim que eu aprendi que Jesus ensinou, e é assim que eu estou ensinando ele, então a coisa está no trilho correto. E foi hoje isso, fresquinho, né? No reino de Deus, toda autoridade ela é reconhecida e não imposta. Quando chega alguma coisa para nós, olha aqui, é assim que tem que ser feito, e vem do reino de Deus, não é imposição, é por reconhecimento. Olha, querido, eu estou colocando isso aqui diante de você, né? Chegamos no discípulo, na pessoa que está ouvindo a palavra. Você está vendo aqui, ó, essa é a vontade de Deus para a nossa vida. E é assim que você tem que agir, é isso que você tem que obedecer. Amém? Amém. Só que aí depois o resultado, a prática, a vida depois do amém, é que vai demonstrar se a pessoa está com o coração de aceitar a instrução da palavra e não apenas uma direção humana daquilo que deve ou não deve ser feito. Por quê? Porque quando a pessoa abre o coração para se sujeitar à palavra de Deus, e ali a palavra encontra morada, encontra o lugar certo, a sujeição, irmãos, a submissão, porque há temor de Deus. Então a palavra vai gerar isso na vida da pessoa. No reino de Deus, então, toda autoridade ela é reconhecida, ela não é imposta. Também, o que é da responsabilidade do homem? Ministrar graça salvadora de Cristo Jesus. Mas poxa vida, eu estou ali estabelecendo o reino de Deus, eu já não estou ministrando a graça salvadora? Sim, faz parte, o pacote é completo. Nós não conseguimos tentar fazer uma coisinha só e a outra não. Mas é diferente quando nós ministramos graça salvadora de Cristo Jesus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Se nós pegarmos aqui no número de irmãos que nós estamos e começarmos a dar testemunhos de como o Senhor, a palavra alcançou as nossas vidas e como o Senhor tem nos transformado em mais semelhança de Cristo, não vai ter um que é igual ao outro. Vocês concordam comigo? Deus age em tempo, em forma, em intensidade diferentes, porque nós somos diferentes. Então, quando nós falamos a respeito de ministrar a graça salvadora de Cristo, nós temos que entender que, da mesma forma que Cristo cuida individualmente de nós, o marido deve investir tempo com cada membro da sua família. Isso significa atuar e ajudar os filhos e esposa nas suas necessidades, lutas e aflições. Então, vem cá, irmão, vem cá, família, vamos orar aqui. Então reunimos a família, isso é bênção, precisamos fazer. Deus abençoa, guarda, né? Supre aqui as necessidades. Estou indo trabalhar, o Senhor guarda meu filho, guarda minha filha, guarda minha esposa, ser com eles, dá a direção. Em nome de Jesus, amém. Parece que os filhos estão capacitados para enfrentar o que vier, não é? Em parte sim, mas em parte não, porque quando cada um vai enfrentar as suas adversidades na vida, o pai precisa o quê? Filho, né? Como que está? Quais são as adversidades que você está passando? Quais são as crises? Quais são os conflitos? Tá bom. Filha, qual é a necessidade? Qual é o conflito? Esposa, qual a tua necessidade? Qual o conflito? O que está difícil? Então aí sim nós vamos vendo e vamos ministrando essa graça salvadora em cada aspecto diferente na vida dos nossos familiares, da nossa esposa e dos nossos filhos. Precisamos então para isso, irmãos, de dar tempo para eles. Não sei se vai aparecer aqui, vai cortar um pouquinho. Eu fiz errado de novo.
Essa atitude, está escrito ali, ó, que essa atitude vai muito além de conversas e orações ocasionais. O marido deve ter a iniciativa de estar e participar intensamente com cada membro de sua família. Em todo o decorrer da vida, intensamente. Nossa, mas a vida está tão corrida, né? Pega os filhos na escola, pega a esposa no trabalho. Eu mesmo, o meu itinerário foi esse hoje. Eu levei a Ana para ficar na casa da avó, depois já tinha levado o Isaac na escola, depois fui no outro lugar, depois passei o Isaac para pegar na escola, tinha levado a Leia para a pós-graduação, depois mais tarde busquei a Leia. E agora? E aí, Daniel? No mundo de hoje não tem como a gente ouvir individualmente. Tem sim. Na hora que eu peguei o Isaac na escola, e aí, filho, o que você comeu hoje? Mas isso não é uma conversa do menino que tem 4 anos e está na escola. Se o filho já tem 15 anos, você diz, e aí, filho, o que tinha lá? O que você comeu? Como é que você se virou? Muda um pouco o linguajar, mas a preocupação é a mesma. Papai, eu comi carne, arroz, feijão e carne. Oh, filho, que bom. E qual foi a atividade hoje na escola? Oh, papai, eu fiz esse aqui, ó. E mostrou lá que ele tinha feito um chapéuzinho lá. Nossa, filho, que legal. Aprendeu alguma música nova hoje? Aprendi. E aí vai. E tem assunto que chega em casa e fala, tá bom, filho, espera um pouco, que agora deixa um pouco para depois, né? Aí a mesma coisa, na hora que eu busquei a Leia na pós-graduação, e aí, Leia? Nossa, amor, estou cansada, meu Deus, eu sei, imagina, amor, está cansada. Mas como que foi hoje? Não, olha, consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, fiz aquilo outro. Irmãos, é uma bênção, principalmente assim, para as mulheres que têm um tempo bom durante o trânsito todo de falar com o marido, porque não tem como o marido fugir e não dar atenção, e ali é um tempo que nós ganhamos para em casa, né, nos dedicarmos a outro tipo de relacionamento. Então, o trânsito está desfavorável, pegou engarrafamento, tomara que tenha pego engarrafamento com a esposa ou a filha, e ali já põe em ordem as conversas todas, mas nada impede, nada substitui, irmãos. Tá? Isso aí é um paliativo, é nós usarmos bem, usarmos com sabedoria as possibilidades que nós temos de tempo, porque o tempo está curto. Então, o que nós vamos fazer? Usar daquilo que Deus tem nos dado. Aí eu vou tendo um tempinho com um, vou tendo um tempinho com o outro, vou tendo um tempinho com a outra, e assim o Senhor vai nos capacitando. Eu estou até me preparando para quando a Ana Luísa começar a falar, porque com 1 ano e 7 eu já percebo que ela se comunica muito bem. Quando ela conseguir colocar uma palavrinha atrás da outra, que Deus me dê graça, força e vigor, né? E talvez alguns engarrafamentos para a gente já poder, né, ter um diálogo ali um pouco mais tranquilo, mais favorável, né? Mas chega em casa, é muito gostoso conversar, irmãos. Sabe que eu vejo a diferença, eu converso assim com meu filho hoje que tem 4 anos, mas chega em casa e eu pergunto as coisas para ele. O que eu vou conversar com meu filho que tem 4 anos? Filho, como que você está lá? Mostra para o papai, como é que você está andando lá com o patinete novo que você ganhou? Esse é o nível da conversa. E quando ele estiver fazendo faculdade? Filho, mostra para mim, o que você está fazendo aí? O que é que você está estudando? Eu vou querer ir para dentro dos cadernos dele. Eu vou querer ir para dentro das experiências da vida dele. Não é só, que bonito, está aqui e tal. Não, não, dá tempo. Né? E quando ele mostrou para mim hoje que ele conseguiu virar para a direita e um pouquinho só para a esquerda no patinete, sabe o que eu pude fazer? Nossa, filho, você viu como você melhorou? Mas, você viu que você não conseguiu virar para a esquerda? Então, pega o corredor aqui, e treina para a esquerda. Eu pude, então, ajudar meu filho que tem 4 anos. Não ficar lá rodando só para a direita com o patinete, né? Ele aprender que vira para a esquerda também. E os nossos filhos, às vezes, estão adolescentes virando só para a direita. Virando só para a direita. Virando só para a direita. Por quê? Porque o pai não pegou no cano do patinete e falou assim, filho, é assim que vira, viu, filho? Então, nós precisamos dar atenção para a nossa família. O significado, dentro do significado de responsabilidades do homem, como cabeça, está também o quê? Instruir e edificar a sua família. O homem é responsável por ensinar toda a verdade da palavra de Deus à sua família. A responsabilidade é de quem? Do homem.
Ah, Daniel, mas e a mulher? Não, a mulher é parte muito importante disso. Por que a responsabilidade é do homem? Porque ali dentro de casa estão os seus primeiros discípulos, e a mulher se inclui nesse discipulado. O homem vai responder a Deus: o que você fez com a mulher que eu te dei? E os filhos que eu te dei? Você é o cabeça, você é o sacerdote. Quando Jesus Cristo lá na cruz tomou sobre si os pecados e morreu no nosso lugar, qual foi a última palavrinha que ele disse? Está consumado, terminado, resolvido. Pai, aquilo que eu vim fazer, eu fiz e estou te entregando. Então nós vamos ter que chegar diante de Deus e falar: Deus, foi consumada a obra que o Senhor deste para eu fazer. Está aqui, esposa, filhos, aqui, de acordo com aquilo que o Senhor me deu. Eu instruí, eu orientei, eu falei. Está aqui a minha vida, que foi de discipular, instruir, levar a minha família aos teus caminhos, eu fiz. Então são os primeiros discípulos, a responsabilidade do homem. O marido deve então contar com a ajuda da esposa para essa tarefa, nunca anulando a esposa e muito menos passando ou esperando somente dela o cumprimento dessa tarefa. Ambos devem trabalhar juntos. E é tão importante isso aqui, irmãos, porque hoje, voltando a comentar sobre o nosso mundo consumista, isso muitas vezes até tira mais ainda o homem do convívio familiar, porque tem que trabalhar, às vezes trabalha em 2 serviços, né? Quando não é o homem, a mulher, a necessidade, e assim por diante. Mas a satisfação ou a coerência do homem de suprir financeiramente a casa não vai suprir essa necessidade de ensino que é ele que precisa dar para a família. E com isso, mesmo que o homem tenha condição de trabalhar só ele fora e a mulher possa, a esposa pode ficar dentro de casa cuidando dos filhos, cuidando dele, cuidando da casa, ele não pode chegar, cruzar os braços e perguntar: e aí, esposa, como que foi? Eles estudaram? Eles fizeram tudo? Ele isso, ele aquilo? Não. O homem não pode esperar só da esposa. Ela é ajudadora, idônea. Com toda a idoneidade, ela vai cooperar com o marido, e muitas vezes até com uma intensidade maior de proximidade com os filhos. Mas a direção e a responsabilidade de orientar os filhos, de ensinar os filhos, é o marido. Então talvez o que nós precisamos, e daqui para frente até orientar com mais ênfase, é qual é a intensidade que nós temos dado à condição financeira e qual a intensidade que nós temos dado à condição espiritual. Porque talvez, e o que mais atrai, o que é? Preciso suprir financeiramente. Então preciso mais. E a pergunta é: será que nós precisamos mais? Será que o mais financeiramente não está tirando esse tempo de qualidade de ensino, de comunhão com os filhos e com a esposa? Talvez então nos adequarmos a uma condição financeira um pouco menos desfavorável, mas não é desfavorável, né? Um pouco mais reduzida. Será que isso não vai implicar numa condição melhor de tempo e ensino para minha esposa e filhos? Deus não vai perguntar para nós se porventura nós suprimos tudo aquilo que o filho e a esposa quer. Ele não vai perguntar. Ele vai perguntar para nós se nós trabalhamos para suprir as necessidades e se os nossos filhos foram instruídos nos caminhos do Senhor. Essa é a responsabilidade do homem. Então precisamos botar na balança da nossa vida como nós estamos reagindo às imposições muitas vezes do mundo e às necessidades do reino de Deus. O marido deve, nessa condição aí, contar com a esposa, irmãos. É contar com a esposa. Nunca nós vamos anular ela: esposa, você não ensina, você não fala nada. Falou de reino, falou de Bíblia, que a autoridade aqui sou eu e você é aluna. Nós não vamos anular a esposa, é nossas ajudadoras. Como também nós não vamos jogar tudo para elas, achando
que o correto é elas darem conta de todo o ensino em casa, porque nós estamos dando conta de todo o ganho fora de casa. E partindo então aqui para o final, irmãos, muito importante. Na página 93, os irmãos vão achar aí as atitudes erradas do homem. É algo assim muito precioso, nós homens entendermos e reconhecermos como nós somos, porque isso, além de ser libertador, isso é abençoador. Os irmãos vão entender melhor. Eu recomendo inclusive um livro que eu li e digo que todo homem deveria ler esse livro. Todo homem. Chama O Silêncio de Adão. Sabe por quê? Porque ali o irmão tem uma graça especial de tratar a respeito dessa pessoinha aqui chamado homem. Porque ele passou por muitas situações e ali ele pôde expor no livro e pôde me ajudar muito a eu me entender. Porque é simples assim, ó. Ou o homem vai para a omissão, ou o homem vai para a imposição. Para nós fecharmos esse slide aí, não tem mais nada escrito. Só tem duas atitudes erradas que o homem pode cometer. Uma é ser omisso, então aí ele se esconde atrás de muitas prerrogativas naturais até do mundo, né, do contexto natural do homem aqui, desse contexto até da época, e se omite. Ele não se posiciona, ele não diz, ó, a responsabilidade é minha, bate no peito e fala, agora eu vou resolver. O filho é meu, a esposa é minha, a responsabilidade é minha. E foi Deus quem deu, então se Deus me chamou para ser, Deus vai me capacitar para eu ser. O homem, quando é omisso, ele não consegue, ele não tem essa prática que é do homem, de assumir a responsabilidade para si e dizer, eu vou glorificar a Deus com as minhas atitudes. Então aí o homem, em todo o contexto da vida, pode talvez não se desenvolver plenamente no trabalho, pode não desenvolver a sua função no sacerdócio de ensino, porque eu não tenho jeito para ensinar, pode não desenvolver a sua vida de oração, porque timidez ou qualquer outra coisa, então vai se omitindo em vários aspectos da vida. Mas uma que é clássica para os homens, né, que nós temos que mudar isso aí. Não gosto muito de ler. A palavra de Deus já me diz que se eu não tiver direção, eu vou errar. E onde está a direção de Deus? Na sua palavra. Além de eu ter que buscar a direção de Deus na minha palavra, eu estou dando direção para uma galera chamada família. Então, se eu não gosto de ler, qual a direção que eu estou dando para a minha família? O trivial. Vamos levando assim, a vida é assim, nós estamos ganhando, estamos comprando, estamos lutando, mas estamos vencendo, Deus é por todos e assim nós vamos. Não cabe muito na vida do sacerdócio isso, não cabe nada. Então a omissão, queridos, ela pode estar escondida, talvez em pequenas coisas, não são gritantes muitas vezes, mas muitas vezes são gritantes. O homem não consegue e não se posiciona como homem, de assumir a responsabilidade para si e falar, não, se a esposa está tendo dificuldade ou não está conseguindo, eu sou o sacerdócio e eu vou buscar do Senhor a como ensinar a minha esposa. Se os meus filhos estão tendo dificuldade, não estão conseguindo, eu sou o sacerdote, então eu vou buscar do Senhor. Mas eu já ensinei isso, aquilo outro, e eles não aprenderam, mas eles vão aprender, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Então, nós temos, irmãos, que abandonar toda a omissão. Amém, irmãos? Qual é o outro extremo? Um é Polo Norte, o outro é Polo Sul. Enquanto um aqui é omisso, né, do jeito que está, se o mundo acabar em barranco, melhor ainda, que eu já estou encostando. O outro, o que ele é? Ele impõe a sua condição,
o seu forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de reagir. Então o homem, irmãos, ele não é que ele varia entre uma e outra. Especificamente, ou ele vai para a omissão, ou ele vai para a imposição. E na imposição, como nós vemos claramente isso? De repente, o homem ele tem alguma dificuldade ali, vamos tratar só a respeito aqui de questões na palavra, né, na questão da igreja, de discípulos. Então o homem talvez ele não tenha uma facilidade tal como a esposa de se expressar, de ensinar. Então ao invés dele buscar do Senhor, também conseguir olhar para a esposa, ter a humildade de aprender da esposa como fazer e reagir daquela forma, porque o que ela faz é melhor, então eu posso aprender com a minha esposa, não é vergonha nenhuma isso. O que ele faz? Ele vai lá e impõe. Então ele mata a esposa, ele anula a esposa. É assim que tem que ser. Por quê? Porque é assim, quem manda aqui sou eu sou o sacerdote. Pronto, fez isso, é imposição, não tem graça e não tem amor. Sabe qual que é o fruto disso? Esposa e filhos vão até se submeter, por medo, não por obediência à palavra de Deus. Então o homem vai impondo, a condição da casa é assim, impõe, a condição do trabalho é assim, impõe, a condição de estudo é assim, impõe, a condição assim da igreja é assim, impõe. E muitas vezes quando acontece dentro da igreja, que se é imposição, se o pai ou a mãe ali não foram instruindo e ganhando, e os filhos não foram decidindo particularmente por Cristo, eles podem simplesmente não querer. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, nós homens, não podemos nem ser omissos, e nós não podemos nem impor. E quando a questão da imposição, só mais esse adendo da imposição, aí o homem usa da sua prerrogativa física, né, e muitas vezes racional, para impor e anular a esposa, porque ela é mais emocional, ela é o vaso mais frágil. Então o homem, né, nós sentimos isso, viu, esposa? Nós sentimos isso, é vaso mais frágil. Então se eu apertar um pouco mais, esse vaso mais frágil corre o risco de quebrar e ele vai parar. Então, maridos, isso é pecado. Tanto um quanto o outro é pecado. Se nós nos omitirmos diante de Deus, o Senhor vai falar assim: cadê o teu talento? Oh, Senhor, eu escondi, tive medo do Senhor, escondi. Tá bom? Vem cá, dá o teu talento aqui, dá porque tem 10, porque se omitiu. Você não creu em quem é Deus. Você não tomou a dianteira para fazer o que tem que fazer. E quem impõe, né, como o servo mau, vai lá e pressiona e maltrata e impõe as suas próprias vontades e chega diante de Deus lá. E aí, como que está a família? Não, a família está certinha, é uma cópia exata minha. Por quê? Porque fez isso e se não fizesse... Tá, mas eu não quero cópia tua. Eu não quero nada imposto por você. Eu já dei meu filho por amor a vós. Eu quero Jesus. Então, a imposição também, queridos, mata a obra de Cristo na vida das pessoas, porque elas não olham para Cristo. Elas se atemorizam para com aquele que está impondo as coisas. Então, nem omissão e nem imposição. O que nós precisamos ser? Sacerdotes. Sacerdotes de um Deus vivo, que leva diante de Deus as questões da nossa família e traz de Deus toda a orientação da palavra para suprir a nossa família. Amém? Aleluia. Depois nós falamos das mulheres, tá? Então as esposas... Ah, parou?